Livro narrado com elaboração de Cristiane Batista. Se inscreva. Gratidão. Preâmbulo. Jung. Sabemos, por experiências múltiplas, que, quando alguém conta suas fantasias ou seus sonhos, muitas vezes não se trata apenas de um problema urgente, e sim do mais penoso de seus problemas íntimos naquele momento. Como o caso de Miss Miller é complicado, temos de ocupar-nos também com detalhes que eu, atendo-me à descrição de Miss Miller, passo a expor. No primeiro capítulo, Fenômenos de Suggestion Passagery ou de Autosuggestion Instantanea, ela dá uma série de exemplos de sua incomum sugestionabilidade, que ela mesma considera como sintoma de um temperamento nervoso. Ela parece ter uma invulgar capacidade de empatia e identificação. Por exemplo, no Cyrano identificou-se a tal ponto com Christian de Neuvillette, que sentiu uma dor lancinante em seu próprio peito, e justamente no lugar em que Christian foi atingido pelo disparo mortal. Poderíamos chamar o teatro, antiesteticamente, de instituição para o tratamento público de complexos. O prazer da comédia ou do enredo dramático com um final feliz se faz através da identificação de complexos próprios com os da peça, o prazer da tragédia, por meio da sensação ao mesmo tempo terrível e benéfica de ver acontecer ao outro aquilo que ameaça a nós mesmos. A simpatia de nossa autora com o moribundo Christian quer dizer que nela existe um complexo de solução semelhante, murmurando a meia voz um odietibe, crasmini, hoje a ti, amanhã a mim, e para que se saiba exatamente qual o momento crucial, Miss Miller acrescenta que sentia a dor no peito lorsque Sarah Barnhard se précipite sur lui pour étancher le sangue de sa blessure. Portanto, o momento é aquele em que o amor entre Christian e Rosanne chega a um fim drástico. Revendo toda a peça de Rostand, notamos certas passagens a cujo efeito não podemos furtar-nos facilmente e que queremos destacar aqui porque são importantes para tudo o que segue. Cyrano de Bergerac, com seu nariz comprido e feio, que lhe custou inúmeros duelos, ama Rosanne, que por sua vez, ingenuamente, ama Christian por julgá-lo o autor daqueles belos versos, que no entanto provém da pena de Cyrano. Este último é incompreendido, de cujo amor ardente e nobreza de alma ninguém suspeita, o herói que se sacrifica pelos outros, e moribundo, só no crepúsculo da vida, lê mais uma vez para Rosanne a última carta de Christian, cujos versos ele mesmo escrevera: Rosanne, adeus, eu vou morrer. Será esta noite, creio, minha bem-amada. Tenho a alma pesada ainda, de amor inconfessado e morro. Nunca mais, nunca meus olhos sombrios. Meu olhar de que iras festa fremente, beijarão de passagem os gestos que fezes, revejo um desses pequenos gestos que te é familiar para tocar tua fronte, e eu quereria gritar. E grito, adeus. Minha querida, minha amada, meu tesouro, meu amor. Meu coração jamais te deixou por um segundo, e sou e serei também no outro mundo aquele que te amou sem medida, aquele. Rosanne então reconhece o verdadeiro amado. E tarde demais, a morte se aproxima e, no delírio da agonia, Cyrano se levanta, puxa da espada, penso que ela olha. Que ela ousa olhar meu nariz, este horror. Ele ergue a espada. Que dais-as? É inútil. Eu sei. Mas não se luta na esperança do sucesso. Não? Não?
É muito mais belo quando é inútil. O que são todos aqueles lá? Sois 1000. Ah! Eu vos reconheço, meus velhos inimigos. A mentira. Ele vibra a espada no vazio. Tomai, tomai. Ah! Ah! Compromissos, preconceitos, covardias. Ele vibra a espada. Que eu faça um pacto. Jamais, jamais. Ah! Aí estás, tolice. Sei bem que por fim me vencereis, não importa, eu me bato. Eu me bato. Eu me bato. Sim, vós me arrancais tudo, o louro e a rosa. Arrancai. Existe não obstante alguma coisa que levarei comigo, e esta noite, quando entrar na casa de Deus, minha saudação varrerá amplamente a soleira azul, alguma coisa que, sem uma dobra, nem uma mancha, eu levo contra a vossa vontade, e é o meu penacho. Sirenou, que sob o invólucro feio de seu corpo abriga uma alma tanto mais bela, é um saudoso e incompreendido, e seu último triunfo é que parte ao menos com seu penacho imaculado sens amplie sens unitatis. A identificação da autora com o moribundo Christian, que em si é uma figura pouco expressiva, indica que seu amor está fadado a ter um fim súbito como Christian. Mas, como vimos, o trágico interlúdio com Christian se desenrola sobre um fundo muito mais importante, isto é, o amor incompreendido de Cyrano por Rossani. A identificação com Christian poderia ser apenas um pretexto. No decorrer de nossa análise veremos que, de fato, este provavelmente foi o caso. A identificação com Christian segue-se, como outro exemplo, uma recordação plástica do mar, à vista da fotografia de um navio em alto mar, de sentes les pulsations des machines, li soulevement des vagues, li balancement do navire. Já podemos aqui suspeitar que as viagens por mar se ligam a recordações particularmente importantes, que penetraram fundo na alma e conferem à recordação do convés um relevo particularmente forte pela consonância inconsciente. Veremos abaixo como estas supostas recordações poderiam estar relacionadas com o problema mencionado acima. O exemplo que se segue agora é estranho. Uma vez, no banho, Miss Miller enrolara os cabelos numa toalha para protegê-los contra a umidade. No mesmo instante ela teve a seguinte forte impressão: il me sembla que J est sur un piedestal, une véritable statue égyptienne, avec tous ses détails, membres raides, ampaidem avant, la main tenent des insignes, etc. Miss Miller identifica-se, portanto, com uma estátua egípcia, naturalmente baseada numa semelhança não aceita. Isto quer dizer, eu sou como uma estátua egípcia, tão rígida, hirta, altiva e impensável, para o que o estilo egípcio é proverbial. O exemplo seguinte mostra a influência pessoal da autora sobre um artista. Eu consegui fazê-lo reproduzir paisagens, como a do Lago Leman, onde ele jamais estivera, e ele afirmava que eu era capaz de fazê-lo desenhar coisas que ele jamais vira e lhe dar a sensação de uma atmosfera que ele nunca havia sentido, em suma, que eu me servia dele como ele mesmo se servia de seu lápis, isto é, como de um simples instrumento. Esta observação está em total contradição com a fantasia da estátua egípcia. Miss Miller tem a necessidade não confessada de frisar sua influência quase mágica sobre outra pessoa.
Também isto provavelmente não acontece sem necessidade interior, sentida por quem muitas vezes não consegue estabelecer um relacionamento afetivo verdadeiro. Consola-se então com a fantasia de sua força de sugestão quase mágica. Com isto esgota-se a série de exemplos que devem ilustrar a autossugestionabilidade e a ação sugestiva da autora. Nesse sentido, os exemplos não são muito convincentes nem interessantes, mas sob o ponto de vista psicológico tornam-se muito mais valiosos porque nos oferecem uma certa perspectiva da problemática pessoal da autora. A maioria dos exemplos abrange casos em que Miss Miller sofreu o efeito de sugestões, a libido se apoderou de determinadas impressões e as exagerou, o que teria sido impossível sem a presença de energia livre disponível em consequência de uma relação insuficiente com a realidade. Temos um exemplo em Bernoulli, Franz Overbeck e Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft, I, p. 72. Ele narra o comportamento de Nietzsche na sociedade basileia. Uma vez, contou à senhora que estava a seu lado à mesa, sonhei recentemente que minha mão, estendida sobre a mesa à minha frente, de repente adquiriu uma pele vítrea, transparente, eu via nitidamente os ossos, os tecidos, a musculatura. De súbito, vi um enorme sapo sentado sobre minha mão e senti ao mesmo tempo a necessidade imperiosa de engolir o animal. Dominei minha horrível repugnância e o traguei a custo. A jovem senhora riu. E a senhora ri por isso? Perguntou Nietzsche terrivelmente sério, pousando seu olhar profundo, meio indagador, meio triste, sobre sua interlocutora. Ela pressentiu então, mesmo sem compreender bem, que lhe falara um oráculo sob a forma de alegoria e que Nietzsche, através de uma estreita fresta, lhe permitira entrever o obscuro abismo de seu íntimo. Bernoulli acrescenta, p. 166, a seguinte nota: talvez se percebera também que a exatidão impecável de seu trajar era devida menos a uma ingênua satisfação consigo do que à expressão de uma fobia de sujar-se, decorrente de um asco secreto, angustiante. Sabe-se que Nietzsche chegou a Basileia muito jovem. Estava então numa idade em que outros jovens pensam em se casar. Estava sentado ao lado de uma jovem mulher e lhe contava que algo de horrível e asqueroso acontecera com sua mão transparente, e que tivera de absorver aquilo totalmente em seu corpo. Sabe-se que tipo de doença pôs um fim prematuro à vida de Nietzsche. E justamente isto ele queria comunicar à sua companheira. O riso desta realmente foi inoportuno. Rostand. Cyrano de Bergerac, p217s. Ibid, p224s.